Passou o tempo, e Angeline não voltou para dentro. Em torno de 6 horas da manhã, sua irmã ficou muito preocupada e decidiu chamar a polícia. A polícia, claro, perguntou as questões comuns que elas sempre perguntam em caso de pessoa perdida. O que Angeline estava vestindo quando desapareceu? Alguém na família tinha inimigos? Como ela estava se comportando nos últimos dias? Ela parecia triste, muito silenciosa, ou ela tinha dado algum sinal de que queria fugir de casa? A primeira hipótese criada pelos investigadores, depois que descobriram que ela tinha sido adotada, foi que talvez seus pais biológicos tivessem algo a ver com a desaparição. Eles se arrependeram de colocar a menina para adotação e decidiram, não sei, arrastá-la de volta. Eles até assemblaram uma força-tarefa para procurar Angeline na cidade onde seus pais biológicos moravam. Eles conversaram com eles, procuraram a casa e até checaram os celulares do casal, mas não encontraram evidência de que eles estavam conectados a desaparecimento. Mas eles também não deixaram vazio. Ao contrário, nessa conversa com os pais biológicos de Angeline, eles descobriram alguma informação muito curiosa. A polícia encontrou que a adotação da menina não havia sido feita corretamente. Não foi um processo aprovado pelas procuradorias, como a lei indonésia requer. Para sumarizar para adotar um filho na Indonésia, você tem que passar por um processo burocrático inteiro, apresentar vários documentos, fazer testes para ver se você tem a capacidade psicológica e até mesmo financeira para cuidar de um filho. Você fila um julgamento, faz uma avaliação psicossocial e tem que apresentar vários tipos de documentos, incluindo, por exemplo, recordes criminosos. Apenas depois disso você pode adotar o filho. É um processo muito longo, cansativo, burocrático. Às vezes as pessoas passam meses, anos tentando adotar um filho, mas no final do dia é um processo necessário para garantir sua segurança. Então, no caso de Angelina, foi um acordo de adotação informal. Margaret e seu marido concordaram em pagar todas as expensas do hospital e depois levá-la para casa. Então eles tinham desenhado um documento que não era exatamente oficial, mas foi feito em um escritório de notários e signado por ambos os pais biológicos e adotivos de Angelina, estabelecendo as regras da adotação. Por exemplo, Margaret e seu marido escreveram no documento que os pais biológicos das garotas não poderiam ter contato com ela até que ela se transformasse em 18 anos, e Angelina teria acesso à herança da família Meg. No entanto, segundo a lei indonésia, este documento era ilegal. Nenhum documento signado em um escritório de notários pequeno é superior à lei nacional. Então, a polícia começou a se perguntar qual garantia que Margaret era capaz de cuidar de um filho se ela não tivesse tomado alguma avaliação formal. Por causa desta descoberta, a Comissão Nacional Indonésia para a Proteção do Filho decidiu se envolver. O presidente da comissão personalmente foi para Bali, conversou com a polícia e também visitou a casa da família Megaher. Nessa visita, Margaret autorizou a entrada da equipe, os quartos, o quarto de Angelina, etc. E depois disso, a comissão concluiu que Angelina morava em um ambiente considerado insuitável para um filho. A casa estava em pobre condição e o jardim estava cheio de cubos de queijo com dezenas e dezenas de queijos. As pessoas que visitaram a casa disseram que havia um cheiro muito, muito forte de animais. Você sabe? Então havia cubos de queijo escondidos às vezes no jardim, mas também em algumas salas. Havia um cheiro muito forte. E a sala de Angelina era muito pequena para o desenvolvimento saudável de um filho. A comissão até considerou temporariamente retirar a custódia de Angela quando ela foi encontrada. E foi nesse momento, de acordo com os relatórios, que Margaret ficou desesperada. Ela chorou, gritou e disse que ela não aceitaria que sua filha fosse tirada de ela sob qualquer circunstância. De acordo com ela, Angelina era um pequeno filho muito amado. Ela disse que ela até nomeou o filho depois de sua própria mãe, que também foi chamada de Angelina. Isso é a maior demonstração de amor, de acordo com ela. Mas a polícia achou um pouco estranho que Margaret parecia muito mais envergonhada sobre a possibilidade de alguém tomando custódia de sua filha do que sobre a desaparecência dela mesma. Na verdade, durante as investigações iniciais, Margaret não parecia tão envergonhada. Elas então começaram a falar com os vizinhos e conhecimentos da família Megaway
e começaram a formar uma perspectiva diferente sobre Margaret. Os vizinhos disseram aos investigadores que quando Angelina foi adotada, Margaret e seu marido eram um casal muito feliz e amado. Seu marido estava completamente envergonhado com a pequena garota, sempre levando-a para caminhos e para brincar. Então, eles eram velhos o suficiente para ser a voz de Angelina quando ela foi adotada. Na verdade, quando a pequena garota desapareceu, Margaret já tinha 70 anos, certo? O casal tinha 2 filhas muito velhas, nos seus 40 anos, mesmo assim. Então, talvez eles fossem envergonhados de ter uma criança de volta na casa. Parece que o marido de Margaret, um homem chamado Douglas, estava estúpido com sua presença. Mas tudo mudou quando Douglas morreu em 2008. Todo mundo que conhecia o casal disse que Margaret mudou completamente após aquele evento, como se seu comportamento mudasse de noite. Ela caiu em uma depressão profunda. Ela se tornou muito temperamental e, apesar de ter condições financeiras boas, ela parou de cuidar do casal. O casal começou a cheirar muito mal, cheio de caixas dos gatos que ela levantou no jardim. E ela também começou a ser muito abusiva em torno de Angelina. Quando Angelina tinha cerca de 6 ou 7 anos, Margaret já estava fazendo com que Angelina cuidasse de várias brincadeiras de casa, que eram muito fisicamente demandantes para uma criança pequena. Então ela tinha que fazer lavanderia, esmagar o chão, limpar a casa e, o mais importante, sua tarefa principal era alimentar os gatos no jardim, assim como os cachorros e gatos da família. Se ela não fizer isso, ela foi violentamente punida. Às vezes ela foi sem comida, às vezes ela foi severamente batida. Os professores da escola de Angelina começaram a perceber esse mudante no seu comportamento, porque ela era uma garota super alegre, divertida, e de repente ela se tornou mais apaixonada.